Bem, pessoal, vamos então a mais um episódio da série O Boletim. Hoje, dia 23 de abril de 2025. E como nós falamos na última amostragem, estamos apenas lançando boletins quando há algum evento, principalmente sísmico, nessa nossa região aqui, né, que compreende esse círculo maior, né, esse círculo branco que a gente analisou aí por longo período, desde inclusive do início da sequência dos tremores na Turquia em 2023, por todo o ano de 2023, com acompanhamentos também da atividade solar, enfim, estávamos tentando entender o que aconteceu, né, principalmente nessa região. Por quê? Porque existe uma teoria minha sobre o que um evento que ocorreu, inclusive nesse círculo menor de 2.000 quilômetros, que seria um evento que causou o trincamento e a separação do supercontinente de Pangeia, enfim. Isso a gente vem explorando ao longo dessas nossas verificações. O que chamou atenção, inclusive no último boletim, né, aqui a gente verifica as falhas menores, né, que inclusive, segundo essa teoria, essa região é uma região de escoamento de material oriundo do epicentro do evento, né, do contato que houve no passado, uma espécie de resvalo ou choque entre a Lua e o nosso planeta. Foi essa a força necessária para que houvesse, inclusive nessa região, um rompimento da crosta terrestre, e aí a gente verifica áreas que inclusive são áreas críticas a tremores, onde nós vemos, inclusive pelas linhas aqui, fica muito evidente que da borda do lado direito do Himalaia, nós temos um escoamento menor, mas, né, da borda esquerda, nós vemos aqui, mais evidente aqui no Tajiquistão, que aqui foi um grande vertedouro, né, onde houve um grande escoamento, e o deserto Taklamakan, né, em Xinjiang, na China, é o epicentro, né. Curiosamente, eu vi uma reportagem que eles estão bem no centro aqui desse deserto. A China está fazendo uma perfuração, né. É a área mais profunda do planeta, das camadas MOL, com 70 quilômetros. Mas, olhando nesse momento, né, agora, dia 23 de abril, que inclusive pelos alinhamentos, a gente tem verificado que o início dos anos, culminando no mês de abril, nós temos aí uma alteração na atividade solar. Pelo menos tivemos isso em 2023, 2024 e agora em 2025, tudo indica que vamos ter também, talvez até maio, uma potencialização dos tremores. O que chama atenção, e vamos aqui relembrar esse braço, esse gigante braço de escoamento, que segue por mais de 4.000 quilômetros, né, que vem aqui da borda esquerda do Himalaia, né, saindo inclusive esse material aqui do epicentro, escoando, e a gente verifica novamente pelas linhas, né, das falhas menores, escoando até aqui na Turquia, né, que a gente já acompanhou, só que dessa vez parece-me que houve uma região diferenciada, mais perto aqui de Istambul, que logo pela manhã de hoje houve um grande tremor, né, acima de 6.0, e a gente verifica aqui, né, pelas falhas, né, que houve esse escoamento, inclusive perdura aqui, ele prossegue na área marítima do mar Mediterrâneo, né. Vejamos, recentemente eu verifiquei também
aquela descoberta arqueológica que é bem, bem aqui próximo dessa lateral, desse escoamento, né? E que inclusive falam que houve ali uma cidade, né? E inclusive isso a gente vai trazer aqui no momento oportuno, né? Que na verdade ela não foi enterrada, ela foi soterrada, né? Por parte, ela fica bem na lateral aqui. Mas vamos hoje focar mais no que está acontecendo no momento, né? Tentar aqui novamente focalizar esse braço para vocês entenderem por que eu digo que é um braço de escoamento de material, né? Vamos ver aqui, ó, saindo da borda direita, é que quando a gente recua, as falhas elas desaparecem, por isso que fica um pouco difícil de pegar o braço na sua totalidade, mas dá para verificar aqui tanto o prolongamento como da onde vem a origem desse escoamento de material, né? Ou seja, da borda ali da borda esquerda do Himalaia, né? Olhando de frente pela Índia, né? Ou seja, do lado esquerdo. E hoje a gente acompanha aqui o acumulado de 7 dias, que é onde a gente verifica realmente como está aí o andamento, né? Porque fazer o acompanhamento diário fica difícil a gente saber da progressão, né? Dessa sequência de sismos, mas o que chama atenção hoje, né? E que chamou atenção quando na borda direita aqui, né? Verifiquem como há o escoamento, olha que interessante, né? Inclusive ali uma concentração de sismos ao lado de Xinjiang, né? Do deserto Taklamakan, também nesse vertedouro, né? Onde houve esse maior escoamento, né? Isso fica inclusive mais claro. Eu vou tentar mudar a direção aqui para vocês enxergarem melhor, né? Esse braço de escoamento que a gente vem acompanhando, né? Ao longo dessa série, né? Que seria o braço de escoamento. Aqui eu acho que fica inclusive melhor para a gente visualizar esse braço aqui do lado esquerdo, né? E também, né? Vamos deixar plotar as falhas e também aqui do lado direito. Inclusive, a gente já falou que aqui no Laos, né, Camboja, foi encontrado um lençol de magma, assim como aqui na Turquia, né, quando houve a sequência, abriu uma rachadura enorme e nós podemos ver nas imagens do drone que houve também ali a constatação de várias camadas que aparentemente parece basalto, né? Ou material vulcânico, né? Isso confirma, porque essa região, tanto a do Camboja, do lado direito, como essa região da Turquia, né? Não existe vulcões, então não existe como haver material vulcânico, né? Principalmente criando esses lençóis de magma, né? Mas a compreensão que no passado houve realmente esse evento nos traz uma luz a certos mistérios, né? Porque aí os cientistas, os geofísicos, os arqueólogos, eles sempre criam uma nova teoria e para justificar aquela, digamos assim, aquele mistério, né? De que houve, no caso, inclusive, que eu falei daquele achado arqueológico lá na Turquia, né? Então, no caso, como a gente acompanha o que ocorreu, né? Então a gente diz que esse lençol de magma aqui no Laos, né? No Camboja, na verdade, é o prosseguimento desse material que foi se acumulando, que saiu do núcleo da Terra. E olhe bem, né? A coincidência, né? A parte
mais crítica a nível sismológico, a parte mais profunda do planeta das camadas Bohr, né? Os braços de escoamento, que na verdade não justifica a teoria de que é a Índia que criou essas anomalias geológicas, né? Além de que a gente já mostrou num documentário sobre a teoria do contato com a Lua, entre a Lua e a Terra, que na Lua existe uma marca de 2.000 quilômetros no lado oculto, com material, sedimento misto vulcânico, enfim, né? Isso comprova que realmente aqui houve, e a gente falou das armadilhas siberianas, né, que ficam logo aqui acima, do rompimento, né, a gente verifica, porque na verdade, só para esclarecer, não houve um choque direto. A Lua orbita a Terra, então a gente verifica aqui, vamos tentar centralizar a imagem, a gente verifica aqui, por exemplo, né, vou plotar aqui para vocês, que houve, no caso, um contato nessa, digamos assim, nessa região, mas o contato em si, né, ele ocorreu mais ou menos numa área oceano, antigo Oceano Tétris. A gente está falando lá da época de Pangeia. E ele se estendeu, houve um arraste, né? E quando se chegou aqui, nessa região, que inclusive esse arraste formou a Cordilheira do Himalaia, né? Houve o rompimento da crosta terrestre, né? Ou seja, aí nós temos essa região que houve um rompimento, né? Com, digamos assim, o peso, a influência da Lua, né? É lógico que depois ela foi lançada novamente e restabeleceu a sua órbita, e aí houve, digamos assim, essas duas áreas, né? Onde se lançou, né? No caso, o sedimento, né, que são as duas regiões. No caso aqui, a gente já foi feito verificações nas duas extremidades, né, isso consta, e de uma certa forma nós temos nessa região uma espécie de braço, né, aqui de sedimentos, que é onde escorreu nessa parte também, veio, digamos assim, foi lançado em alguns sentidos, né, mas praticamente cobriu a região aqui do Laos, de Mianmar, né, da Tailândia, inclusive criando essa anomalia geológica, né? Olha bem, foi uma borda de uma região de sedimentos fluindo, tudo desse núcleo, né, do epicentro do evento. E hoje a gente verifica que aumentaram bastante os sismos aqui no que eu chamo de vertedouro, onde houve o maior escoamento, né? Vejamos, muitos sismos de baixa profundidade, né? E exatamente isso indica o quê? A gente já fez uma verificação, inclusive levando em conta o fluxo de magma, né, do fluxo do manto terrestre que passa por baixo da crosta, inclusive quando houve o abalo aqui da Turquia, mais nessa região, né, ainda continuam, nunca parou os tremores aqui, né, nessa região onde houve uma espécie de cisalhamento, né. Bem, a gente chegou à conclusão que nesse caso, né, por se tratar do fluxo do manto, né, houve uma alteração, provavelmente na inclinação do núcleo, forçando, né, no caso, forçando essa região aqui, né, porque vamos só relembrar, né, o núcleo ele segue as anomalias do caso das camadas entre a crosta terrestre e, digamos assim, as camadas mais profundas, né? Toda a estrutura geofísica após esse evento foi reacomodada, né, com a separação dos continentes, mas existe a questão
do fluxo, né? Que o fluxo passa essa região que eu falei para vocês aqui de 2.000 quilômetros, onde houve impacto, é a região mais profunda. Então o fluxo do manto, ele tem que desviar, né? Digamos assim, e aí quando há uma alteração, olhem bem, a gente chegou aqui inclusive a descobrir questões muito interessantes sobre, digamos assim, a própria geração de alterações climáticas, exatamente levando em conta esse fluxo. E tanto é que essa região, onde nós colocamos aí as setinhas, é a região onde, na verdade, há uma geração de gravidade, né? Também foi uma outra descoberta, o que seria a gravidade. No caso, a gravidade é realmente gerada por um efeito, e aí a gente já colocou isso na série Boletim. A gravidade nada mais é do que algo bem conhecido da ciência. A gravidade é o campo eletrostático. Existe uma diferença entre a polaridade do núcleo e a polaridade da ionosfera, da camada exterior do planeta. Essa energia que ela vem, né, e pelos princípios do campo eletrostático, ele é formado, né, pela indução, né, pelo contato, né, e isso há uma transferência. E como existe um oceano incandescente, né, por debaixo da crosta terrestre, nas regiões de anomalia são geradas, digamos assim, turbulências gravitacionais. Por isso que a Terra, a nível gravitacional, ela se deforma, ela está em constante mutação, né? E isso foi uma grande descoberta durante essa série Boletim, porque a gente teve que estudar o que estava acontecendo em 2023, voltamos para cá, né, nessa região, baseado nos meus estudos sobre o evento, e aí a gente descobriu, foi bem interessante, porque foi assim, etapas, né? E a gente foi aprofundando, inclusive ficou claro, né, o que é a gravidade, apesar da gente saber, calcular e etc., mas não se sabia até então o que era a gravidade. A gravidade é o campo eletrostático, né? Na verdade, é o mesmo, não é nem o mesmo princípio, é o campo eletrostático, levando em conta a estrutura geofísica, né? Esse atrito que há entre as anomalias, né? Entre a crosta e esse manto, que praticamente flui, né, em determinadas regiões. Isso pode gerar tensões, mas podem gerar alterações gravitacionais. E olhando as correntes marítimas, olhando o clima, foi verificado que, inclusive, nós temos um equador gravitacional, que ele é um pouco acima do equador, o equador terrestre, né, o equador geofísico. Esse equador é mais ou menos onde, inclusive, surgem os eventos de El Niño, né, que é mais ou menos 5 a 7 graus acima do equador geofísico. E nós temos também o equador magnético, que inclusive foi uma das questões que levaram a essa compreensão do que seria a gravidade. Então, se a gente olhar o fluxo do manto, nós temos aqui uma zona de subducção, né, onde cria uma alteração desse fluxo, né? Aqui nós temos um grande muro virado para baixo, na verdade, não ficou bem feitinho aqui, mas vamos lá. É mais ou menos na região aqui do Chile, né, onde temos muitos tremores, inclusive de grande profundidade, e o fluxo ele vem e ele tem que desviar, ou seja, ele desvia, né, e na verdade é exatamente por isso que nós temos muitos tremores, e ele gera inclusive uma anomalia nessa região, né, uma anomalia magnética, quase em cima aqui do Brasil. E a gente foi estudando esses eventos, essas movimentações das placas, e aí veio a resposta do que é a gravidade.
inclusive que o clima e as correntes marítimas são o fluxo desse material. Olha que interessante, né? Que na verdade nós temos aí a causa, né? O que causa o clima, o que causa as alterações. É lógico que a rotação e a inclinação do núcleo, ela influencia no fluxo, que influencia no atrito entre as camadas, né, principalmente no contato entre o manto, né, o fluxo do manto e a crosta terrestre. Isso é gerado, bem o princípio da energia eletrostática, gerado uma carga entre as camadas, e a gente verificou inclusive nos vulcões, em algumas erupções, raios saindo, mesmo antes de se haver aquela ejeção de material, né, de poeira, de pirotécnico, né, aquela questão da ejeção na erupção. Antes mesmo você verifica que muita energia sai do material que está eclodindo para sair pela cratera, né, pela boca do vulcão. Aqueles raios é a energia que está fluindo do núcleo, que tem uma carga, rumo à atmosfera, né? Aí a gente volta na questão das correntes marítimas, que é água salgada, água ionizada, que favorece a passagem, né? E aí nós temos no mar também as placas tectônicas, as irregularidades. Isso, com a passagem de fluxo nessas áreas, geram-se muitas vezes também o atrito, né? Levando em conta que esse princípio do fluxo do manto, né, inclusive levando em conta a posição da Terra em relação à concentração solar, dos raios do vento solar, e inclusive da chegada de ondas de plasma, né, de muita energia, que podem, aí a gente entendendo o que é a gravidade, nós sabemos que o próprio Sol também tem esse princípio, as camadas, que já até onde a gente sabe, né, existem camadas de plasma, existe um fluxo, só que o Sol não tem crosta terrestre, então, mas existe um fluxo também, e possivelmente uma polaridade, e a Terra está aí em cima desse grande lençol gravitacional, mas tem a sua própria gravidade. É lógico que a alteração gravitacional no Sol, bem, a gente até entrou aqui um pouquinho em física quântica, né? O tal do campo de Huygens, né? Que é um campo que permearia o universo, e que cada elemento que está em cima do campo, e a gente vai aqui apenas mencionar que a Terra está dentro do campo gravitacional do Sol, e assim ela também, o Sol está dentro do campo gravitacional da galáxia. A gente foi aí por um caminho bem interessante, inclusive levando em conta que esse princípio rege não só a estrutura do próprio universo, a questão do fluxo de energia na Terra, né? Lembrando que a crosta terrestre, a natureza, tem uma característica neutra, né? Mas essa energia flui. E ela fluindo, dependendo também da questão interior, da estrutura geofísica, é um gerador de polaridade. Então, a energia parte do núcleo e ela flui, no caso do mar, formando as correntes, no caso, né, das massas continentais, né, da Terra, ela flui também. Só que aí, essa energia fluindo, dependendo daí dessas alterações, dessas movimentações, é onde, na verdade, nós temos o clima, né? A formação de zonas de baixa pressão, de alta pressão, que nada mais é do que baixa gravidade, alta gravidade, e isso faz com que haja uma movimentação, tanto no oceano, que a gente verifica nas correntes marítimas, como no clima, levando à conclusão que o planeta está sofrendo alterações climáticas e sofrendo alterações gravitacionais. Provavelmente
a conclusão que a gente chegou, porque falta muito monitoramento no interior do planeta, né? A gente praticamente não sabe o que acontece no interior do planeta, simplesmente teorias, mas houve uma alteração, isso foi constatado já há algum tempo, né? Eu creio que desde 2017, quando passou aquele super cometa, isso a gente falou bastante, explorou bastante isso, ali já houve uma grande alteração, né? Houve aí, ao longo digamos, em 7 anos, houve muitos eventos, mas em 2023, com a passagem daquele cometa também grande, muito próximo ao Sol, foi quando houve o cisalhamento aqui na Turquia, que nos levou a fazer a verificação do que estava acontecendo, baseado, como eu disse, nos meus estudos da estrutura dessa região, né, que é onde foi o evento. Isso acabou comprovando, inclusive, o evento no sentido teórico, é lógico, mas trazendo muitas outras questões que são ainda mistérios para a ciência, né? Ou seja, muito mistério, e aqui nós temos a peça central do quebra-cabeça, né? Que foi o evento de um contato, né? Um evento, né, que, inclusive, precisa se rever até mesmo a questão após esse evento. Houve, né, não só o trincamento de Pangeia, o afastamento rápido, a criação dos novos oceanos, ou seja, a realocação das massas que rodeavam o supercontinente Pangeia, que era o Oceano Pantalasca, e aí houve o preenchimento e o afastamento rápido, formando as placas e o novo leito oceânico, né? Eu digo sempre que aqui o Pacífico provavelmente é o vestígio do velho oceano, né? Exatamente aqui no meio do Círculo do Fogo, o Oceano Pacífico seria o leito, né? O que se restou do leito do antigo Pantalasca. Mas aí vem outra questão. Já foi constatado pela ciência, e aí vem 2 pontos, porque eu digo que precisa ser revisto a cronologia. Primeiro, um evento dessa natureza lançou tanto material, houve criação de vulcões, né, que realmente foi exatamente essa separação, essa movimentação continental, né, o desagregamento de muita massa, áreas, né, de subducção, de colisão de placas, houve nesses locais o aparecimento de terremotos, né? No mundo inteiro houve essa forte atividade vulcânica, e inclusive aqui em cima, nas armadilhas siberianas, né, que se explica porque houve um rompimento. Eu vou só mostrar para vocês aqui essa placa em azul, né, o limite de placa. Vejamos, aqui é um rompimento, né, digamos assim, quando o nosso satélite natural atravessou, digamos assim, essa região, né? Bem, lembrando, ele veio, né, num sentido, inclusive a Lua orbita a Terra, né? O que houve foi uma sequência de inversão de polos, constatada inclusive pelos cientistas, que colocam isso no período perniano, que foi a grande extinção planetária. Só que, bem, aqui você tem o cisalhamento, né? E exatamente porque um pouco à frente houve o rompimento, né? Essa região, ela praticamente cedeu, e aí houve esse cisalhamento, criando inclusive a justificativa para as próprias armadilhas siberianas, que foi aquela centenas de vulcões e muita, digamos assim, liberação de material. Mas olha, isso aconteceu praticamente em todo o planeta, né? Aí vem a questão, bem, mas as armadilhas siberianas foi no período perniano, na maior extinção planetária. Eu vou lembrar só apenas o seguinte: só existe 2 formas, né, de se datar eventos
né? Inclusive fósseis e eventos geológicos. Existem duas formas, ou pelas camadas sedimentares, que aí os geólogos, os arqueólogos vão lá, encontram lá um fóssil, eles vão verificar a camada de sedimento, e aí eles datam pela quantidade de camadas, natureza das camadas. Isso é um ponto. A questão da datação do carbono se complica, por quê? Porque o carbono só pode ir até mais ou menos 50 mil anos, né? É mais ou menos isso. Só que a própria ciência diz que a erupção de um grande vulcão, o lançamento desse material altera o coeficiente para cálculo do carbono. Agora, vocês imaginam, armadilhas siberianas, né? Os eventos da Sibéria, os oceanos fervendo, né? Pelo afastamento e a criação do novo leito, os milhares e milhares de vulcões que entraram em atividade, ou melhor, foram criados durante essa reacomodação geofísica. Bem, a quantidade de material que foi lançado no planeta, isso alterou as camadas sedimentares, pelo menos após esse evento, né? Antes desse evento, tranquilo. De repente, antes desse evento, né, nós não tínhamos esse trauma geofísico, né, digamos assim, né, esse evento traumático a nível planetário. Mas antes desse evento, até é aceitável os ciclos de acúmulo de sedimentos. E a questão do carbono é incontestável que, se a gente juntar todas as sequências após o que aconteceu aqui, né, no nosso planeta, se a gente juntar todas as sequências, nós teremos não só mudanças, né, como a própria inclinação do eixo terrestre. Por quê? Aí eu liguei essa teoria na época, né, muita gente achou, ai, que absurdo. Eu liguei ao dilúvio, porque onde está marcado aqui, onde houve o epicentro, ou melhor, um pouco antes, onde teria sido o contato inicial, era uma área oceânica, Oceano Petris. Ou seja, o nosso satélite natural veio se aproximando com essas inversões, né, que inclusive foi constatada e foi a justificativa dos eventos da Sibéria, foi se aproximando até que ele resvalou numa área oceânica. Esse resvalo foi, no meu ponto de vista, foi inclusive a justificativa para o dilúvio, né? Porque se a gente verificar aqui, seguindo inclusive o caminho, o possível caminho, né? Olha, parte daqui, né? E segue. Lógico que houve algumas projeções desse material, mas imagina, uma área oceânica, onde houve o contato inicial, uma área oceânica, a onda gigantesca de tsunami que ocorreu. Aí, logicamente, houve o quê? Houve o arraste, né? E aí, logicamente, houve, nesse momento, né, o rompimento da crosta, né? E foi quando surgiram os dois braços, né? Inclusive esse maior, que eu já mostrei para vocês aqui, e esse outro que foi de menor proporção, né? Porque o epicentro ali, onde existe uma gigantesca cratera de 1.000 quilômetros, né? Percebam, é praticamente o raio, né, de 2.000 quilômetros da marca. Vejam o Himalaia como foi formado exatamente como uma borda, né? É como se a Lua tivesse arrastado, né, e formando, ela atropelou a Índia, que tinha se rompido aqui do continente africano, né? A Índia, ela rompeu, enquanto a Índia estava afastando, estava vindo esse evento, né? Houve o trincamento, a gente pode verificar isso exatamente nessa falha aqui, onde foi criado, né? A gente chegou a muitas conclusões, que inclusive, a conclusão mais interessante é aqui,
que essa região da Tailândia, na verdade, era ligada à região da Índia, né? A gente fez, inclusive, eu tinha feito até uma remontagem de Pangeia, preciso rever algumas questões, mas aqui a gente verifica, né, que houve, no caso, um rompimento, né? Ou seja, essa área veio para cá, né? E essa área houve uma espécie de cisalhamento, né? Vou tentar colocar aqui para vocês, aqui dessas duas regiões, né? Que houve uma separação, né? E durante a série a gente tratou todas essas questões, porque eu cheguei a essa conclusão quando eu remontei o Pangeia, e eu vi que a única forma dessa região se encaixar perfeitamente com, inclusive, a questão aqui na África, se encaixar ali com a própria Antártica, né? Ou seja, a única forma dela se encaixar seria ligando essa região, né? Compreendendo esse braço, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos e a própria China. Na verdade, o braço, depois desse afastamento, separou a Índia da China, mas na verdade era tudo uma região só. Essas três regiões eram unidas, né? Houve também, como eu brinco, um espalhamento, né? Um desagregamento dessas ilhas, né? Exatamente, a gente falou bastante disso. Eu estou revisando aqui com vocês, para vocês entenderem a profundidade desse nosso trabalho, que inicialmente era para verificar sismos e atividade solar, mas aí a gente foi e chegamos, inclusive, a descobrir o que era a gravidade. É lógico que a gravidade é né, por essa compreensão que ela é o campo eletrostático. Bem, lembrando, o campo eletrostático é um campo que atrai qualquer coisa. Na verdade, ele atrai átomos, né? Ou seja, o princípio da eletrostática é bem conhecido, mas nunca foi atribuído ao planeta, porque nunca se fez um estudo levando em conta, inclusive, o que aconteceu no passado, as irregularidades, né, desse limite entre a crosta e o manto, a questão do fluxo do manto. Inclusive durante o boletim veio uma tal da teoria do ovo, né, que chegamos a inclusive entender a dilatação e a retração também do manto, que potencializa o atrito, potencializa a geração de carga e transferência dessa carga, que se origina, no caso, no núcleo, e que ela vai, né, se dissipando, sendo transferida, ora para o mar, ora para a atmosfera, gerando o clima, né? Que na verdade é isso. A nível atômico, a Terra é um conjunto de átomos, né? Existem os elementos, a natureza das estruturas, né? Até dos materiais, mas isso é simplesmente por onde essa energia passa. Mas aí vem a questão, por que essa energia sai do núcleo? Porque existe uma polaridade entre a ionosfera, que é a camada ionizada do planeta, e a própria passagem da energia pelos polos, pelo núcleo. Isso gera uma diferença de carga, que a energia flui desse núcleo, né? E ela vai se acumulando. Inclusive a gente pegou alguns modelos do NOAA, da NASA, que quando vinha uma onda de ejeção de plasma, parecia que o planeta carregava o seu campo magnético. Olha bem, não vamos confundir geração de campo magnético terrestre com questões gravitacionais. São duas coisas diferentes. A gravidade é uma coisa e o campo magnético é outra coisa, certo? Mas o estranho é que parecia que a Terra ficava um tempo carregada. Porque essa energia, ela tem que ser transferida, e ela é transferida pelo princípio da energia eletrostática, do campo eletrostático, só que ela vai indo por caminhos, né, ou pelo atrito gerado pelo manto nas irregularidades geofísicas da crosta terrestre, pela questão também da própria
polaridade entre os dois extremos, né? A gente verifica nos experimentos mais populares da energia eletrostática, você, por exemplo, passando uma bexiga no cabelo, você carrega isso, mas aqui no caso, a nossa bexiga planetária, ela é cheia de irregularidades, ela é cheia de composições, existem regiões que existem minério, existem maior fluidez de energia, como aqui no Brasil, existem regiões oceânicas, onde a predominância é de água ionizada, água salgada, favorece a transferência, principalmente nas regiões já estudadas, né, pelos climatólogos, oceanógrafos, mas o que não se sabe, ou não se sabia, era porque os eventos climáticos tinham alteração. E qual a relação dos eventos climáticos e das correntes oceânicas com a transferência dessa energia, né? Agora, como que ela se manifesta? Dependendo por onde ela passa e dependendo pelos próprios princípios, como eu falei aqui, desse oceano que praticamente flui debaixo da crosta terrestre, né? Gerando, ora, dilatação, quando aumenta a carga interior do planeta, do núcleo, ele esquenta, dilata, retrai, dependendo da posição, da inclinação da Terra em relação ao Sol, né? ou da predominância da energia no Polo Norte, no Polo Sul. O que a gente tem? A gente tem alterações desse fluxo. E houve, inclusive, a partir lá de mais ou menos 2017, como eu falei, houve um avanço muito rápido do eixo magnético, que o eixo magnético, segundo a gente tirou aqui uma conclusão prévia, ele realmente responsável por dirigir o fluxo do manto. O núcleo, ele rotaciona, existe uma massa incandescente também, né? Isso já é muito estudado, e essa massa, esse oceano de lava, de material incandescente, ele flui ao redor do núcleo, dessa esfera mais sólida, mais metálica, segundo já é teorizado. Ninguém foi lá para ver, mas é assim que os cientistas fizeram um mapeamento interior do planeta. Mas essa rotação, ela pode oscilar, e dependendo do fluxo que está passando no próprio núcleo, eu estou explicando aqui para vocês entenderem porque a gravidade é o fator gerador do clima e das correntes marítimas. Só que essa rotação, vamos dizer assim, essa quantidade de energia, ela pode oscilar dependendo, inclusive, do efeito, não só do vento solar, mas das ejeções de plasma. Por isso que, quando há uma alteração gravitacional, há uma alteração no núcleo. E isso tem relação, se a gente olhar como um mecanismo. O Sol é um grande gerador de energia, e aí provavelmente ele também tenha esse mesmo princípio. Provavelmente não, certamente todos os planetas ativos que têm núcleo ativo têm geração de gravidade. As luas que não têm, ou que não têm um núcleo ativo, ela pode ter gravidade, mas por que a gravidade da Lua é menor? Porque a Lua, ela tem, sim, um núcleo, pode existir ali o atrito do vento solar com a superfície, né, no caso, gerando, sim, uma carga. A partir do momento que a gente sabe que a gravidade é o campo eletrostático, isso é gerado pelo atrito, né, como eu falei aqui, pela diferença de polaridade, nós vamos aí, inclusive, entendendo que, de uma certa forma, a gravidade está relacionada também à estrutura que segue, dependendo da composição de cada planeta, por exemplo, no caso do Sistema Solar, segue a estrutura geofísica do planeta e também a composição do planeta. É que no caso da Terra,
por nós termos aí todo esse quadro, né, é bem interessante, porque se a gente imaginar a Pangeia, seria uma única massa rodeada por um grande oceano, né? Imaginamos que a África fosse Pangeia. Eu sempre pergunto, vocês imaginam a África? Qual a força necessária para, de repente, você ter aqui a África e você ter divisão, né, dividir, né? Digamos que aqui fosse o Pangeia, né, o supercontinente, aí de repente aconteceu alguma coisa e trincou e separou um monte de parte para lá, para cá, né? Até eu digo que a África é, na verdade, praticamente o centro de Pangeia, né? Aí você vê parte para cá, né? Parte para lá, nas rachaduras você vê o preenchimento do grande oceano entrando nas rachaduras e afastando essas áreas numa velocidade que eu digo muito rápida. Agora, para fazer isso com a África, não vai ser um meteorozinho, não vai ser um asteroidezinho, não vai ser nadazinho para dividir a África em um monte de pedaço. Agora, imagine um supercontinente que é praticamente toda a massa continental reunida em uma única. Qual a força necessária para haver um trincamento? Da mesma forma, qual a força necessária para gerar aquele que foi também um trincamento das armadilhas siberianas? Somente um evento titânico, um evento dessa natureza, geraria uma força necessária para trincar uma massa coesa como o continente Pangeia. Eu não sei porque os cientistas até hoje não perguntaram. Porque era uma estrutura, né? Como eu citei o exemplo da África, era uma estrutura coesa, uma estrutura. Poderia haver diferenças em determinadas regiões, né? Composições, como a gente vê, jazidas de minérios, ou características, mas, gente, houve algo que desagregou, que trincou Pangeia e que separou. É lógico que a separação foi após o trincamento, houve, logicamente, como eu disse, o preenchimento dessas áreas por água, né? E esse preenchimento fez com que o leito por baixo das trincas, né? Inclusive alguns modelos que eles mostram nos documentários, né? As trincas incandescentes e a água entrando e forçando esse afastamento mais rápido, né? Houve uma total reacomodação, falamos aqui, ó, aqui a gente vê no leito oceânico que houve um canal, um canal de muito fluxo de água, olhem só, que chegou a deformar o leito que estava em formação. E aí, o que houve? Afastou as Américas, a África aqui mais no canto, né? Se a gente olhar um pouco aqui acima, vocês vão ver um canal também se formando. Aqui é mais interessante, olha, o canal vem daqui, ó, e aqui houve o escoamento também, numa segunda etapa, analisando, a gente chegou à conclusão que houve aqui um afastamento. Por isso que ali nos Estados Unidos, né, mais ou menos aqui na região, houve, as placas indicam que o afastamento também houve numa segunda etapa, né, nesse sentido. Gente, a gente estudou passo a passo, né? A gente estudou passo a passo, analisando essas anomalias, essa estrutura. Já existe um mapa das profundidades, só que aí veio a sacada, o que é a gravidade. E por que, com a passagem, né, com aquele desequilíbrio gravitacional daquele cometa, lá de janeiro para fevereiro, né, 3 dias antes, ou, né, seria assim, talvez um dia antes, né, de quando começou a sequência na Turquia, porque alterou o fluxo e criou uma tensão no braço. Esse braço, pessoal, na verdade, esse braço, que eu digo que é um braço de escoamento, né, que partiu aqui e se prolongou, né, mais ou menos assim, esse braço de escoamento não é o solo original, é uma cobertura de sedimentos. Da mesma forma, aqui também, né, do lado direito, né? Ou seja, é uma cobertura
que houve, né? Se a gente olhar geologicamente, não há muito o que questionar. Fica claro que é um braço de escoamento. E agora, aqui com as falhas, a gente verifica que isso tem um segmento, partindo, inclusive, daqui, né? Olha bem, aqui no deserto Takamacã você não vê uma falha, né? Porque, na verdade, aqui virou uma super cratera, né? E, na verdade, por que o planeta não explodiu, que nem eles fazem em alguns modelos? Porque quando houve o rompimento da crosta, a Lua estava aqui em cima, né, gente? Ela veio se arrastando e ela, né? Vou dizer assim, ela sentou e o assento da cadeira rompeu. E por baixo tinha um negócio muito quente, o que explica as formações, inclusive, encontradas do lado oculto da Lua, que foi onde tem o registro desse contato. Gente, é tudo muito óbvio, né? Só que aquela velha história, se a Lua se chocasse com a Terra ia destruir o planeta. Bem, um meteoro, um asteroide que venha na direção da Terra é uma coisa. A Lua, ela não teve um choque direto. Ela orbita a Terra, ela foi se aproximando por um distúrbio, provavelmente gravitacional, que inclusive essas inversões constantes lá naquele período lá do Permiano, fez com que a Lua se aproximasse. Já dizem, inclusive, que a Lua, no passado, ela orbitava mais próximo à Terra, né? Já existe uma teoria. Ela se aproximou e resvalou nessa região. O que ocorreu? Vamos lá. E é a base da teoria, para vocês agora entenderem que não só, existem N evidências, né? Eu coloquei aqui algumas delas, isso, nossa, daria aí um documentário enorme, né? O último resumo tem 1h30, né? Que eu coloquei aqui no canal. Bem, o que aconteceu? Houve uma alteração, né? Ou seja, as massas continentais também se alteraram. Então, vamos pegar aqui só esse exemplo, né? Aqui vejam, essa parte aqui é a parte que se encaixa direitinho. Essa parte se encaixa aqui. Quando se junta, né, a América, porque na verdade existia aqui uma junção entre a Antártica e a América do Sul. Só que com esse fluxo, né, que ocorreu aqui, né, houve um rompimento e o preenchimento dos novos oceanos, né? Então você verifica aqui afastamentos. Só que, imaginem, massas continentais, estruturas, inclusive com características, em alguns casos, né, como Brasil, Austrália, China, tem grandes jazidas de minério, e o minério é um material condutor, mesmo no princípio gravitacional, por onde flui mais fácil a energia. Isso, a própria estrutura do solo, a gente chegou a falar, inclusive eu tenho um vídeo sobre a inclinação do eixo, né? Porque nós extraímos muito minério de certas regiões e transferimos para outras regiões. Basicamente, a maior quantidade de transferência desse minério é do hemisfério sul para o hemisfério norte, onde estão os países desenvolvidos, a Europa. Então, essa realocação está se alterando também o fluxo gravitacional, né? Olha bem. Então, o que esse evento causou? Com a realocação de grandes massas, como eu falei, houve uma inclinação. E isso explica, inclusive, por que o equador magnético, né, chega aqui, ele faz uma curva, né? Ou seja, por que o equador magnético faz uma curva? Exatamente porque, se a gente olhar o afastamento aqui, se a gente encaixar, houve um deslocamento. Isso a gente até calculou. Aí é um outro, digamos assim, uma outra análise que eu fiz, né, nesse documentário. Bem, mas vamos voltar aqui. E aí? Bem,
eu tenho a criação do Saara, que foi por onde passou esse tsunami, que varreu o Saara, inclusive aqui nessas partes mais cinzas, são áreas que é praticamente não existe nada por cima, é a rocha mesmo da crosta ali, né? Os sedimentos por cima da África do Norte praticamente foram varridos, né, por este tsunami. Nós temos os efeitos. A Índia não sofreu, porque ela foi parte desse arraste enquanto estava ocorrendo tudo isso. Por isso que o território da Índia é praticamente sem vestígio desses sedimentos, né? Na verdade, ela foi atropelada por essa formação que vinha de encontro, né? Na verdade, pode ser que na montagem do próprio Pangeia, realmente o choque foi muito, muito próximo, né? Houve um desagregamento, digamos assim, um lançamento de grandes porções de terra, né? A Austrália, por exemplo, ela se encaixa, né? E aí vem aquela questão, a Austrália, ela se encaixa. Então, se a gente juntar toda essa região aqui, né, vamos fazer mais ou menos, juntar essa região, né, que seria a união aqui dessas duas partes, e depois juntar a Austrália e juntar a Antártica, todas elas se encaixam, né? Então, na verdade, é bem interessante nesse ponto. E agora, e hoje, né? Hoje nós tivemos um grande terremoto aqui na Turquia, que chamou a atenção, por isso que eu abri esse novo boletim, perto de Istambul, bem próximo, né? Terremoto de 6,2, né? Há 2 horas atrás, uma sequência, né? Não foi só isso, bem aonde? Bem aqui na mãozinha do braço, né? Que eu falo que aqui é o punho, onde houve o rompimento lá em 2023, que é essa região, e aqui é a mão, né, desse braço, com projeções, inclusive por essas regiões da Europa, né? E aí, e Mianmar, que já foi uma sequência grande de tremores e que continuam exatamente bem na borda aqui do escoamento do braço da direita. E aí, para ajudar aí, a trazer aí alguma conexão, nós temos aqui praticamente no braço, né, onde houve escoamento, né, no que eu chamo de vertedouro. Bem, nós temos um tremor aqui que eu vou tentar selecionar. Vejam, o início, né, 7 dias atrás, esse tremor tem 141 quilômetros. Por que eu estou mostrando ele? Porque essa região, né, vamos voltar aqui, essa região onde houve o epicentro, que é a região mais profunda do planeta, tem aproximadamente 70 quilômetros. Eu tenho o dobro, eu tenho um tremor mais profundo do que a área mais profunda da crosta terrestre. Isso a gente acompanhou também. Isso, logicamente, houve esse tremor e houve aqui, né, no início desse braço, né, desse braço de escoamento, que segue pelo Afeganistão, Irã, e vai lá para olha a Geórgia, como que onde a gente verifica que o braço seguiu para cá, né, formando a própria Turquia, aqui nos mares da Grécia, mas a gente vê aqui no leito oceânico que há um prolongamento desse braço, você entendeu? Inclusive chegando a atingir aqui a Albânia, né? Provavelmente com uma grande ejeção. Só vou dizer para vocês o seguinte, esses sismos que mostram uma desacomodação, digamos assim, ou uma movimentação dessas áreas críticas, lembrando que aqui esse evento, esse rompimento, foi a peça principal ou a causa de toda a reestrutura geofísica planetária. E a gente verifica, por exemplo, isso a gente fez em 2003, vejam aqui,
bem acima, bem próximo ali do Polo Norte, do extremo ali norte, nós vemos tremores por toda a placa do Atlântico, que é exatamente essa grande divisão, né? A gente acompanhou isso, em 2023 foi mais evidente, porque a gente verificou que quando acontecia um tremor num lugar, a gente via também como se tivesse o planeta sob tensão, sob movimentação. Então, aí, logicamente, em 2023, houve eventos climáticos, principalmente nessa região ao redor aqui, né, as monções. É o que eu falei para vocês, gente. As monções nada mais são do que essa energia que bate aqui nessa região, tem que desviar e gera um atrito. Quando ela gera um atrito, ela gera gravidade, ela gera tensão, mas principalmente, né, como se aqui fosse uma área profunda onde o fluxo tem que desviar. Então ele gera uma tensão. E ele gerando inclusive a passagem, digamos assim, maior de um fluxo de energia, né? A gente sabe que o campo eletrostático é basicamente gerado pela diferença de polaridade. E aí vem uma questão interessante, né? Porque se a gente olhar a nível do que a gente entende por gravidade, do planeta estar puxando a gente, é o contrário, né? Porque o princípio do campo eletrostático é pela diferença de carga, a gente é que vai atrás da compensação, digamos assim. Então não é o planeta que nos puxa, é tudo que está no planeta que vai em direção ao núcleo pela diferença de carga. Esse é o princípio do campo eletrostático, da energia eletrostática. Por isso que a gravidade não é uma força. Entenderam, capite? É isso aí, gravidade não é uma força. Mas ela gera, sim, essas oscilações mediante, no caso do planeta Terra, uma grande alteração que houve na própria estrutura, né? Que, na verdade, se o planeta tivesse, por exemplo, Sol Pangeia, tivesse um equador, uma rotação do núcleo estável, né? Por exemplo, no passado acreditamos que o equador original ele era mais estável, né? Não tinha estações do ano, tanto é que existem relatos de povos antigos que regiões onde hoje é deserto eram regiões tropicais, paradisíacas, né? Então, na verdade, o que houve foi um cataclisma, né? Um cataclisma que alterou a estrutura, inclinou o eixo da Terra, foi o responsável não só por esse tal dilúvio, porque na verdade o dilúvio, se a gente entender, ele iniciou com um tsunami, porque a Lua resvalou no oceano. Então, inicialmente foi um tsunami, é lógico. Imagine todos os oceanos fervilhando, né? O quanto de vapor se lançou. Aí houve né? A gente não sabe ainda, e isso daí precisa de estudos e cálculos, o que inclusive causou aquela mini era glacial, né? Ou seja, aí dá uma nova luz. O que eu estou apresentando aqui, e o objetivo depois, posterior desse trabalho, era trazer uma nova compreensão, uma nova luz ao que realmente parece que o planeta sofreu um transtorno pós-traumático e uma amnésia, né? Porque, na verdade, por todo o planeta existe vestígio. Faltava uma peça para ligar todos esses vestígios. É lógico, muitas das teorias vão se confirmar, né? Muitas das teorias, mas sobre uma nova base, que foi o efeito causal, né? O princípio que gerou toda a alteração geofísica planetária, que inclusive, é lógico, pelo que já se sabe, foi no período perniano. Agora, quando foi o período perniano, levando em conta as alterações das camadas sedimentares, ou seja, tudo que está aqui de datação, ou até mesmo da forma de se entender o porquê essas camadas foram criadas, se altera.
Então não dá, por exemplo, você achar aqui, como eu falei aqui da Turquia, daquela cidade lá, que é uma das mais antigas, eu não lembro o nome agora, específico aqui da região. Bem, primeiro, já muda que ela foi soterrada, porque ela foi encontrada bem no limite. É que aqui não aparece o nome, não sei o que, Tepe, é uma coisa mais ou menos assim. E na verdade ela não foi, não cobriram ela. Foi exatamente aqui o efeito dessa, que ela está bem no limite aqui. E depois eu vou trazer um vídeo específico para vocês, mas por quê? Porque na verdade quando houve esse escoamento, cobriu aquela cidade. Aí vem um ponto. E isso vai ser a grande mudança cronológica após esse evento. Como que eu tenho uma cidade que foi soterrada claramente por esse evento que criou inclusive esse braço, como eu tenho uma cidade, né, que até então foi datada em, sei lá, 7 mil, ou até mais, né, 12 mil anos. Como que eu tenho uma cidade num evento que seria o evento causal da grande extinção planetária ou da grande reacomodação, e eu tenho uma cidade que foi soterrada por ele? É muito complicado isso, né? E aí vai forçar, né, os arqueólogos, os paleontólogos, as pessoas que estudam a história do planeta a reverem certas constatações, como inclusive os mantos aqui no Laos, né, no Camboja, os mantos de lá. Não foi vulcão, porque não existe vulcão, inclusive aqui nessa região é um acúmulo de sedimentos que originaram ali do epicentro, né, da cratera, que jorrou muito material do interior do planeta. Aqui, idem, né? Então, nós temos a própria teoria da criação do Himalaia caiu por terra, porque na verdade é uma borda causada pelo arraste, né? E aí onde vazou dos dois lados, né, o material. Bem, isso explica, inclusive um braço que se colocar até mesmo ali na Grécia, dá 4.300 quilômetros. Isso não foi causado pela entrada na Índia, na Ásia. Isso já passa a ser para mim é até fantasioso, porque qualquer geólogo que estudar aqui a antiga Pérsia, né, o Irã, a própria Turquia, vai ver que isso é um braço de escoamento. Isso nas imagens da estação espacial, quando passava aqui, né, ficava muito claro, né? Então, não sei porquê. Na verdade, existe uma coisa, né? A própria ciência também tem aquela coisa de defender suas ideias, mas, né, a questão é o seguinte: um quebra-cabeça ele tem que se juntar e fazer sentido. Eu não posso ter uma teoria aqui do manto do Laos, uma teoria ali do que se descobriu agora né, no interior ali das camadas após o terremoto da Turquia, que aparentemente são lençóis também, de basalto, de material vulcânico. Eu não posso ficar criando uma teoria aqui, uma teoria ali, se eu não tenho um evento que junte todas elas. E aí está para vocês, né? E aí a gente acompanhou os tremores, eu estou registrando, né, esses 3 pontos que houve, né, que tem, porque esses 3 pontos têm uma relação, que seria aqui, nessa região, e aqui na Turquia, né? E por que isso, digamos assim, se projeta principalmente aqui na região da Indonésia, né? Porque tudo, de uma certa forma, está conectado. A gente verifica isso pelas próprias placas tectônicas que foram criadas durante a movimentação, né? Já tivemos aqui ontem 6,3. Então existe, lógico, por que isso não segue uma sequência, uma lógica? Porque tudo depende da atividade solar, no sentido inclusive gravitacional, não
somente no sentido do campo magnético do Sol, é a gravidade. Agora a gente sabe o que é a gravidade, que a gravidade é o campo eletrostático gerado pelos corpos, inclusive podendo estender essa compreensão até mesmo às partículas, né? O que a gente falou aqui, que o mundo quântico também é regido pela gravitação. Olha só, né? É o mesmo princípio, porque se você entender a teoria do campo de Huygens, que seria o campo gravitacional precedente ao elemento que está sobre ele, e o campo do próprio elemento, você tem a partícula, um pacote de energia formada por esse princípio. Se o princípio da gravidade, se a gravidade é o campo eletrostático, existe uma polaridade, gerada inclusive pelo atrito, pela passagem, ou melhor, pelo trânsito desse pacote por uma malha, por uma estrada, né? Que seria o campo de Higgs, que seria a malha gravitacional, que, inclusive, se a gente entender que a malha espaço-tempo é a malha gravitacional, por onde toda a energia se trafega, se transmite, se permuta. E facilmente, é lógico que aí os estudiosos da quântica vão poder entender que, por exemplo, o spin é o eixo, né, o eixo de rotação, que na verdade em vez de cordas você tem o mesmo princípio que rege os planetas, as estrelas, o próprio buraco negro, né? Ou seja, a gravidade é o princípio que até é estranho, né? Porque os hermetistas, né, as 7 leis que rege o universo lá na época, lá bem antes até do Egito, né, o Hermes Trismegisto, quem estuda isso, né, as leis universais herméticas, já dizia a lei da polaridade, né, a lei da polaridade, a lei da correspondência, tudo que está em cima é igual, análogo ao que está embaixo e vice-versa, né? Ou seja, é o mesmo princípio. E eu não vou me estender aqui, porque aí senão eu vou começar a misturar e muita gente que é do meio acadêmico, científico, vai falar, isso daí é bobeira, né? O problema é hoje, né? É bobeira e ninguém vai a fundo e traz à luz uma questão para ser, sim, estudada, comprovada. Mas está aí, gente. Esse é o quadro que eu aproveitei hoje para fazer um resumo, né? É lógico que existe, sei lá, centenas, milhares de horas de boletins, né? Que na verdade foram feitos durante o ano 2023 e parte de 2024, até a gente chegar à conclusão que o que está acontecendo no planeta é uma alteração gravitacional. Provavelmente o Sol também está nitidamente tendo oscilações, né? Olha bem, em 2024, em setembro e em outubro, houve a passagem de 2 cometas gigantes, certo? A gente está tendo aí, inclusive eu estou sentindo falta dos análises do cientista da famosa NASA, né? Que inclusive durante 2023 eu senti que algumas coisas estavam sendo meio escondidinhas da população. Então, na verdade, muito acanhadamente, alguma coisa foi dita pelos oceanógrafos, aí se mudou de aquecimento global para clima extremo. Por que clima extremo, né? Porque houve uma alteração, provavelmente também no Sol, né? Houve uma alteração, a gente vê que as estações do ano estão se alterando, né? A primavera já tem frio, o verão adianta, o inverno adianta, já estão falando que vai adiantar o inverno aqui no Brasil. Então, por que isso? Porque está tendo alguma alteração, né? E isso não está sendo dito, né? Talvez para não criar... será que os cientistas não sabem? Quer dizer, não sabem, né? Até agora... Ninguém sabe o que é a gravidade, que o clima e as correntes marítimas são geradas pela gravidade, sobre esse princípio que eu resumi para vocês. Então, bem,
estou revelando isso, mas às vezes eu falo, gente, é tanto cientista estudando e mapeando o Sol e olhando. Só que o que é mais importante não é focado. O que eu quero dizer? O que é mais importante, que gera a própria gravidade, é a estrutura geofísica, é o que acontece no interior do planeta. Não é simplesmente o que acontece lá no Sol, porque a nossa estrutura geofísica, essas irregularidades, esse fluxo do manto, a rotação ou inclinação do núcleo, é isso que gera o clima, gera as correntes marinhas, gera esse balbúrdio aqui em cima. Porque a energia flui de lá para o exterior. Então, na verdade, precisamos voltar a atenção para rever modelos que possam, inclusive, prever essas alterações. Sei lá, a tecnologia ela precisa conseguir mapear e detalhar o que está acontecendo por baixo, né? Qual é o fluxo quando ele pega, né? Que nem aqui no... Olha só, no Chile, onde tem essa muralha, que é bem profunda também, uma zona de subducção bem profunda. Olhem só a profundidade desses tremores. Vamos pegar aqui, ó. Olha só a profundidade, 259 quilômetros. Se a gente pegar outros aqui, ó, olha a profundidade, esse daqui. 226, aqui fica mais ou menos nessa parte aqui, ó. 12 horas atrás, 270, mais ou menos não passa de 300. Mas por quê? Vamos lá, né? Vamos entender. Aqui é onde tem aquele muro, que inclusive é uma barreira quando o fluxo do manto chega, como eu expliquei para vocês, né? Ele vem, ele tem que desviar. E aqui é onde a gente vê grandes formações e que elas... Agora falando da parte climática, e elas vêm muitas vezes alterando ou até criando ciclones na parte do mar. Por quê? Porque aqui é uma barreira, uma geração. Porque o El Niño, aqui sempre acima aqui do Equador, normalmente de 5 a 10 graus, que nós temos o Equador do fluxo do manto, o Equador gravitacional da Terra, que segue, e o acompanhamento dessas alterações, a gente verifica que com a mudança do clima e a potencialização do clima nas polaridades, nos extremos norte e sul, indica que há uma alteração gravitacional no planeta. Agora, como está o fluxo do manto, como está... Porque geofisicamente o planeta ainda não desagregou, né? Não teve alteração geofísica. O que há é movimentações. Lógico que existe sim, se houver algum evento mais drástico, principalmente do Sol, como nós estamos em cima de uma camada do ovo que está trincado, né? É uma camada né, digamos assim, se a crosta do ovo, né, a gema é o núcleo, a clara é o manto e a casca do ovo é a crosta. Então ela está toda trincada, dependendo da dilatação, da movimentação e etc. Por tudo isso que eu expliquei, é lógico que pode haver um evento em que, inclusive a teoria do ovo lá, que foi bem engraçado, que a gente estava analisando, e que foi quando a gente começou a chegar a entender a diferença das densidades, né, do núcleo, do manto, da dilatação. Bem, teve uma hora que o ovo explodiu, né, quando esquentou demais, e houve essa questão, o ovo, né, do nosso experimento que a gente fez, ele chegou a explodir. Não que a Terra vai explodir, mas que essas alterações podem causar, sim, movimentações, até mesmo, como muitos dizem, né? Pode haver até mesmo alterações da estrutura em si, geofísica. Aí é uma outra condição bem mais complicada. Mas aqui a gente não quer fazer essas previsões apocalípticas, né? Na verdade,
O planeta ele se reacomodou depois desse grande ban, né, desse grande trauma geofísico. Ele se reacomodou, se reestruturou, né? E aí nós precisamos entender esse mecanismo para, inclusive, desenvolver modelos de previsão de clima mais, talvez até mais eficientes, né? E desvendar o que realmente está acontecendo, porque a natureza, ela sofre. Inclusive nós temos trabalhos aqui, eu tenho trabalhos sobre a questão gravitacional, inclusive de afetar a parte do cérebro, porque por esse princípio, e sabendo que é a gravidade, os neurônios, eles trabalham também, existe uma transferência que é baseada na polaridade de carga, ou seja, é a gravidade. Então, na verdade, alterações, como eu falo, o universo são teias dentro de outras teias, né, no sentido gravitacional. Uma interagindo com a posterior, são conjuntos, ou melhor, subconjuntos dentro de conjuntos maiores. Isso a gente não escapa também, porque somos átomos, né? Estamos sob essa influência, entendendo a gravidade como esse princípio da eletrostática, do campo. O cérebro funciona por princípios gravitacionais também, né? Tanto os neurônios como a questão muscular, essa transferência sempre é feita no sentido gravitacional. E eu vou mais, hein? Aqui só dando uma palhinha. Se a gente olhar os cromossomos, a separação das células, a multiplicação, ele segue um princípio também de gravitacional. O DNA é simplesmente uma antena. Bem, pronto, falei, né? Não queria entrar nesse tema, mas está aí uma palhinha da onde esse trabalho vai provavelmente acabar chegando no futuro. Mas aqui é isso. Então ficamos aí, um boletim especial, lógico, não está postado, é muito material, mas ele foi a base para nos trazer algumas compreensões aqui. Gente, as evidências sobre esse evento, elas são, bem, elas são variadas. Inclusive na Lua existe a marca na Lua de 2.000 quilômetros que encaixa direitinho aqui. E materiais vulcânicos, e até tem uma grande massa encrostada na Lua, né, metálica. Bem, a Lua sentou aqui e digamos assim, queimou e os fundilhos dela ficaram afetados, que é o lado oculto da Lua. Que é, logicamente, quando ela voltou na órbita, para se entender, até pelas leis de Newton, né, a lei centrífuga e etc., o lado mais pesado, ele sempre fica em oposição ao eixo que o atrai, que no caso é a Terra. Então, o lado oculto, ele fica sempre, né, invisível, a visão aqui da Terra, porque é o lado mais pesado, que é onde grudou muito material. Acredito que a China está indo no caminho certo. Fiquei muito animado quando eu vi que eles estão mandando lá, fazendo pesquisas, porque é no lado oculto que vocês vão achar vestígios desse evento, né? Que provavelmente, imagine o que aconteceu, o cenário aqui desse cataclisma. Então a Lua estava, por um período, sei lá quanto tempo, ela ficou aqui, e por baixo dela jorrando, né? É um vulcão com uma tampa, com uma bola em cima do vulcão, e saindo material ao lado. Imagina, vulcões ali na Sibéria, e material sendo injetado. Tudo isso grudou na Lua de alguma forma, né? Talvez é por isso que dizem que a Lua tem a mesma estrutura geológica da Terra. Na verdade, a Lua é como um ovo empanado, né? Muito do material que eu creio, inclusive, aquela questão do sedimento da Lua, né, que é material, a poeira lunar, muito foi material que ela trouxe aqui durante a passagem desagradável dela pela Terra, né? Ela tentou caminhar aqui e acabou bagunçando nosso planeta, né?
de uma certa forma, e acabou, né, também sendo afetada, e a prova disso é o lado oculto da Lua. Ou seja, temos a prova na Terra, temos a marca geológica na Terra, anomalia, temos esses indícios, e temos na Lua, no lado oculto, a marca de 2.000 quilômetros, com material vulcânico, etc, etc, etc. Né? Essa era a minha maior dúvida, porque por várias vezes eu cheguei a pensar, não, isso não aconteceu. Mas aí vinha alguma descoberta. E quando eles acharam a anomalia de 2.000 quilômetros na Lua, bem, esse círculo aqui tem 2.000 quilômetros, pessoal. Coincidência? Tudo coincidência? Bem, pessoal, é exatamente isso que eu tinha que estar aí trazendo para vocês em primeira mão. É um estudo que já vem desde 2004, né, inicialmente num fórum restrito, mas que em 2019 eu comecei a compartilhar essa teoria, mas que em 2023 houve o evento da Turquia e a gente voltou a analisar, né, com outro foco. Na realidade, era o foco mais na questão sismológica, na questão, inclusive, climática, que foi surgindo ao longo, né, desse trabalho. Né? E fica aqui o resumo, uma ideia, talvez, né, meio fora da caixinha, né, segundo o que se acredita que aconteceu realmente no planeta, mas com tudo isso que eu coloquei aqui hoje, vem trazer aí um questionamento. Poxa, será que isso realmente aconteceu? Eu não tenho mais sombra de dúvidas. Tá? É lógico que aqui eu coloquei alguns aspectos, né? Mesmo porque a história, de uma certa forma, até mesmo dos povos antigos, dos relatos, dos índios americanos, é uma coisa um tanto interessante quando a gente começa a verificar que existe a possibilidade, sim, de ter que se rever a cronologia dos fatos, tá? Mediante as evidências, né? Porque é sempre assim, para encaixar uma teoria na outra, se utiliza essa régua temporal que é extremamente longa, né? Milhões e milhões, tem gente que fala em bilhões de anos e etc. É como eu disse, a gente está falando de um evento específico que causou a grande mudança geofísica no planeta, com influências profundas, né? Mas que podem trazer à luz aos estudiosos, aos cientistas, de questões até então um tanto obscuras, né? Um tanto misteriosas, né? Como o próprio lado oculto da Lua, né? Que quando inclusive houve a descoberta, é interessante que foi mais ou menos 2 décadas de pesquisa, né? Quando, como eu disse, quando eu estava quase desistindo, aparecia alguma descoberta. É o lençol lá no Laos, é o lado oculto da Lua, enfim, né? Ou seja, fora os estudos, né, das civilizações antigas, né, dessas descobertas, dessas cidades que lançam aí uma dúvida, né, muitas vezes atribuídas a lendas e fantasias, mas que, numa nova compreensão, numa nova reanálise, talvez a própria ciência vai ter que rever, né? Na verdade, o conceito que nós temos do que realmente aconteceu, ele passa a ser questionado, né? Isso sem sombra de dúvida. Evidente que isso pode abrir um leque muito interessante para a reavaliação de muitas das descobertas e das teorias, né? Para que realmente a gente saiba, baseado, lógico, em evidências e em descobertas, né? Talvez até mesmo promovidas por uma nova compreensão, né? Ou seja, é interessante porque essa descoberta do que seria a gravidade vai também abrir um leque, porque isso tem uma relação, como eu disse, direta com a vida sobre a Terra, sobre as alterações do clima, enfim. E até mesmo, como eu disse, pode abrir também uma nova cortina
ou retirar essa cortina para que o mundo quântico se conecte à visão até então da física, né, tradicional. Isso é muito importante, porque já se tem dito muito sobre a gravitação quântica, né? Agora, baseado nisso, no que seria a própria gravidade, como ela está atrelada a um mecanismo, né, que vai desde do átomo, no meu ponto de vista, até o universo como um todo, né? Aí a gente começa a validar algumas teorias, como, por exemplo, inclusive o campo de Huygens, ligando esse campo a malha espaço-tempo, mas tudo baseado na compreensão da nossa própria estrutura planetária. Isso que realmente, em determinado ponto, até fiquei surpreendido, porque o estudo dessa região, né, e até mesmo da questão das ligações entre essa região e todo o planeta, a forma que houve realmente essa reconfiguração ou reestruturação geofísica, né, sempre é um questionamento, né? Ou seja, o que realmente aconteceu no nosso planeta e que talvez certas lendas ou até mesmo certos relatos aí de povos que, né, ficaram talvez mais próximos desse evento. Pode parecer absurdo ligar um evento e trazê-lo mais proximamente da nossa era, da nossa visão aqui, né, que inclusive é muito questionada, né, até mesmo nas descobertas da arqueologia, né, da paleontologia, que mudarão significativamente, né, pela reformulação das camadas estratigráficas, né, as camadas de sedimentos, né. Isso vai forçar digamos assim, uma reformulação da própria cronologia dos fatos, né. Mas fica aqui, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um resumo dessa série Boletim, que não foi lançada, exatamente porque era muito material e foram descobertas, mas é um diário de bordo dessa pesquisa, né? Que na verdade chegou ao ponto que é o grande questionamento, o porquê o planeta está tendo essas alterações, né? Principalmente as alterações climáticas e até mesmo o que já foi previsto pelos oceanógrafos, que na verdade é um grande cataclisma das correntes marítimas. Bem, está tudo ligado ao quê? À gravidade, está tudo ligado à estrutura geofísica, né? Aí realmente tem que se pensar um pouquinho fora da caixinha para que realmente as coisas passem a fazer um sentido e para que haja o interesse da comunidade científica em estar analisando isso de uma forma um pouco mais liberta, até mesmo das teorias que já existiram até o momento. A gente sabe que existe, sim, por exemplo, a teoria da formação da Lua, né? Ou seja, depois que encontrou água na Lua, grande quantidade de água na Lua, praticamente caiu aquela teoria do choque com o Theia, lá, um planeta, né, que se chocou com a Terra em formação. Por que essa teoria foi elaborada? Aí a gente precisa saber como que se trabalhou para a elaboração dessa teoria. Simplesmente porque achou material geológico na Lua, ligando a Lua à Terra. Então, óbvio que aí quem elaborou essa teoria falou, não, se a Lua tem estrutura geológica igual à Terra, bem, então ela foi criada da Terra. Então, se ela foi criada da Terra, precisa de ter um evento. Bem, não existe vestígio nenhum de Theia, né, desse corpo gigantesco que se chocou com a Terra, mas existe, segundo, né, um levantamento aí por um sistema de vibração, eles dizem que encontraram um pedaço de Theia dentro do manto. Na verdade, não é o pedaço de Theia, é a parte que se rompeu da crosta terrestre, né? E aí vai se lançando uma nova visão, uma nova percepção do que realmente ocorreu. E esse trabalho, ele realmente foi e provavelmente continuar sendo estudado, e caso
haja essa comprovação, bem, isso muda a história do nosso planeta. E podendo lançar uma luz, inclusive, sobre as civilizações antigas, sobre as lendas, né? Que, logicamente, a ciência trabalha com evidências. Mas o que nós temos, muitas vezes, são teorias, como essa é também uma teoria. Ela ganha força quando se liga a outras evidências e outras teorias, e também pode haver, logicamente, um descarte de antigas percepções ou antigos estudos, né, trazendo à luz até mesmo questões questionadas pela própria ciência, segundo as evidências encontradas em civilizações antigas. Eu não preciso ir muito longe, a questão do Egito, questionamentos do período de construção da Esfinge. Bem, no templo de Dendera existe uma espécie de zodíaco, né, uma estrutura do cosmos naquela época, que na verdade já consta um deslocamento das constelações em relação aos cálculos e mais ou menos a inclinação da Terra. Bem, será que quem fez aquilo viveu antes desse evento? Né? O fato da Lua orbitar mais próxima da Terra, será que os dias eram mais curtos? Né? E isso pode se explicar porque diziam que antigamente as pessoas viviam mais, né? E outras questões que vão ser, logicamente, trazidas à tona e reavaliadas, né? Há necessidade dessa releitura, há necessidade de estar, sim, analisando aqui o que eu trago para vocês, com uma luz também no aspecto do que a gente já se conhece. É até bom eu frisar que todo esse trabalho que eu fiz ao longo dessas 2 décadas foi baseado também em estudos de descobertas anteriores, só que algumas, baseado nessa minha visão inicial do que poderia ter acontecido, fizeram menos sentido. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Não que, como eu disse, invalidaram, né? Nos Estados Unidos tem vestígios do dilúvio, por todo o planeta. Bem, o que eu coloquei aqui já dá para vocês imaginarem o que realmente pode ter acontecido e por que muita coisa ficou mascarada. Porque a ciência, né, dificilmente iria admitir, inclusive quando eu lancei em 2004 essa ideia num fórum que não era necessariamente científico, mas tinha inclusive um cientista brasileiro lá, que ele falou, não, isso é impossível, né, e vários argumentos baseados em outras teorias, né. Na realidade é sempre assim, né? E como é normal na ciência, uma teoria pode derrubar outra, ou ressignificar, ou trazer aí uma nova compreensão, né? Isso é uma característica da ciência, né? Infelizmente, isso vai afetar os próprios livros de história, né? E tantas outras coisas que, bem, seriam uma grande reformulação da nossa história, e talvez colocando alguns pontos, ou até mesmo algumas defesas, né, em relação a que se realmente, quando ocorreu esse evento, se existia alguma civilização aqui, né? O fato do período permiano estar tão localizado há milhões e milhões de anos inviabiliza a questão da pré-existência da raça humana antes desse evento, né? Principalmente, mas se a gente trouxer isso para mais próximo do tempo atual, né? Digamos assim, alguns milhares de anos, talvez a reformulação da contagem do tempo pelos vestígios sedimentares e assim por diante, a gente poderia ter uma surpresa, né? E aí, bem, a própria aceitação dessa possibilidade já vai causar, logicamente, uma necessidade de reavaliar questões fundamentais sobre os vestígios geológicos já estudados até o momento. Bem, é isso aí, por esse motivo que, como eu disse, o primeiro documentário era ressignificando a história do planeta Terra,
né, que realmente isso vai nos levar, eu tenho certeza que inclusive os estudos e o que está sendo trazido de amostragem do lado oculto da Lua vai trazer com certeza alguns questionamentos, né? E uma vez que a Lua está envolvido nesse evento e até mesmo sentiu, né, de alguma forma os cientistas que, né, alguma coisa está estranha lá, né? Por isso que eles estão indo lá. Então aqui está um norteio, né? Ou seja, se a gente olhar aquela anomalia geológica no lado oculto da Lua e ligar ela a esse evento com a Terra, bem, talvez explique a água, talvez explique algumas rochas, algumas descobertas no lado oculto que ligam a Terra a esse evento juntamente com a Lua. E é esse o objetivo, né, de que, bem, trazemos aí uma nova ideia. E a ideia é sempre sim, as novas ideias causam sim, principalmente uma revolução no que se acreditava ter acontecido no planeta. Mas explica de uma forma incrível várias evidências e até mesmo alguns dos mistérios. Então, pessoal, olha, essa questão da descoberta do que seria a gravidade é uma consequência. Por quê? Porque uma vez que a gente é levado a estudar o que está acontecendo realmente no planeta e trazer isso sem medo de talvez errar, né? Lógico, algumas questões podem necessitar de revisão, mas eu não creio que isso invalide o evento, né? Pode sim haver uma necessidade de, digamos assim, analisar as possibilidades da aproximação da Lua, dessa questão da inversão dos polos rápidos na época do Permiano. Às vezes até isso mude o período de existência dos dinossauros. Eu acredito seriamente que mudando a cronologia das camadas estratigráficas, até mesmo após esse evento, você pode chegar a uma nova cronologia, né? E o que pode, de uma certa forma, trazer luz até mesmo a esses mistérios das antigas civilizações, das questões das civilizações aí que ficam um questionamento de como as estruturas arquitetônicas, megalíticas foram feitas ou construídas. Bem, é uma margem para muito estudo, e eu creio que isso pode, de uma certa forma, criar um convite à própria comunidade científica a levar em conta essa possibilidade, para que se trabalhe com isso, e caso houver alguma questão, né, que cria aí uma certa incompatibilidade com o que se já sabe hoje, bem, vamos revisar. Eu trouxe para vocês, e com absoluta certeza, que o clima e as correntes marítimas são ocorrência da gravidade, dentro dessa visão do que seria realmente a gravidade. Acredito que sim, isso pode ser facilmente comprovado, né? Principalmente porque já se estuda muito as questões do campo eletrostático, dos princípios, então isso pode ser testado. Logicamente precisamos de modelos de observância do que acontece abaixo da crosta terrestre, do fluxo do manto, das zonas de atrito e assim por diante, né? Mas isso são questões que eu acredito é só uma questão de direcionar os estudos. Por quê? Porque caso o nosso planeta esteja realmente passando por essas alterações, é importante sim a gente saber a que estamos sujeitos aí no futuro, talvez até próximo, né? Como o que já tem sido feito a nível de previsões de terremotos. A questão climática fica mais comprometida porque nunca foi ligado o clima ou as correntes marítimas à questão gravitacional, né? Exatamente porque até então ninguém chegou e imaginou que poderia ser a gravidade, né? Ou o porquê ela é tão inconstante no nosso planeta. E tudo devido
a essa reestruturação geofísica, né? Olha que incrível, né? O que gera a gravidade no caso do nosso planeta e até mesmo de outros planetas, é a estrutura, o mecanismo geofísico, né? É lógico que isso traz à luz de importantes questões sobre a alteração da vida sobre a Terra, do clima, né, do que a gente poderia estar aí experimentando, mesmo porque já houve a constatação do avanço rápido do eixo magnético, né, independente do equador geofísico, ou seja, por esses princípios já há uma alteração facilmente explicável, digamos assim, por questões gravitacionais. Mas quem poderia imaginar que o clima e até mesmo as correntes marítimas seriam um efeito natural da influência gravitacional, né? Então, estudar esse mecanismo e compreender o que realmente seria um princípio universal, né, dentro de tudo que foi falado aqui, analisando inclusive o nosso planeta, pode trazer à luz até mesmo para os cientistas que tentam entender alguns mistérios do universo. Então é isso aí. Bem, eu trouxe para vocês esse resumo. Espero que, né, quem realmente se interesse, com certeza muita gente vai fazer ligações com lendas, com relatos de livros sagrados e etc. Mas vai trazer uma luz, vai trazer um questionamento importante para que de repente, né, possa entender que nem tudo é fantasia, nem tudo é lenda, nem tudo tirando aquele aspecto conspiracionista que, na verdade, esse trabalho não teve esse objetivo, né? Tudo foi muito bem registrado, catalogado, né? Uma série de descobertas ou de análises. Isso não tem nada a ver com fantasia, com terra plana ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, é um estudo que eu considero sério, é um trabalho de um longo tempo e que pode ter um desmembramento incrível, né? Isso daí vai afetar praticamente muitas das então descobertas e vai trazer talvez conexão entre muitas delas. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrando aqui esse resumo e por enquanto eu vou deixar apenas esse vídeo aqui publicado, porque é mais ou menos o que eu consegui resumir mesmo, mas sem perder um pouco a visão desse quadro maior e, né, cada um vai fazer a sua adaptação e, bem, quando a gente traz uma ideia nova, uma ideia às vezes até polêmica, mas sim, isso há sempre a necessidade de se estudar melhor e comprovar, sim, algumas coisas, né? Vai, com certeza, criar um grande impacto. Isso eu já estou consciente, mas por ter estudado tanto tempo e tantas questões, olhem bem, isso envolve muitas áreas, isso envolve, sabe, uma gama de conexões que podem trazer até outras descobertas, né? Como eu disse. Mas para isso precisa haver um interesse e eu estou tentando trazer a coisa mais mastigadinha possível e eu tenho certeza que algumas pessoas já vão se perguntar, poxa, será que isso é possível? E aí é só uma questão de fazer as ligações e quanto mais evidências, mais fortalecido seria essa, digamos assim, essa teoria. Quanto à gravidade, é uma descoberta fantástica que eu acredito tem sim um embasamento e aí, bem, isso é até mais fácil de ser comprovado, né? Sabendo que na realidade isso é um princípio que rege a vida, né? Não só a estrutura mecânica universal, cósmica, como está ligado também ao planeta, à vida, à transferência de energia. Isso pode afetar outras áreas, né? Como eu disse, até mesmo a quântica, né? Então, vou me despedindo, agradecendo quem esteve acompanhando. Eu gostaria de pedir que vocês
caso tenham gostado, né, dê um like e compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, inclusive aquelas pessoas que de repente podem se interessar pelo assunto ou pelo estudo. Tá bom? Então eu vou me despedindo e agradecendo e, como sempre, dizendo namastê.